Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón, terceira filha de Guilherme e Matilde Kahlo, nasceu em 6 de julho de 1907, às 8h30 da manhã, na estação das chuvas de verão, quando a cidade do México, onde ela nasceu, ficava abafada e úmida. A Casa Azul, onde Frida cresceu, ficava em Coyoacán. Foi construída em 1904, 3 anos antes da Frida nascer. O terreno era um pequeno pedaço de terra que foi comprado quando a fazenda El Carme foi dividida em pedaços pequenos e vendida. As pesadas paredes da casa, a estrutura de um único andar, a planta em forma de U fazia com que os quartos ficassem interligados através de um pátio interno, conferindo à casa uma aparência de uma construção bem mais antiga, como se fosse dos tempos coloniais. A Casa Azul hoje abriga o Museu Frida Kahlo. A Frida era filha de um pai alemão que chegou ao México com 19 anos e nunca mais foi embora. Ele chegou com bem pouco dinheiro e teve muitos trabalhos. Foi caixa, vendedor de livraria e trabalhou numa joalheria, onde conheceu Matilde, a mãe de Frida, que também trabalhava lá. Matilde era de uma família indígena e era a mais velha de 12 crianças. Imagina só como não era a casa da mãe da Frida quando ela era uma criança. Frida foi uma criança bastante animada, alegre e com brilho travesso no olhar. Estava sempre brincando. Porém, uma fotografia da família tirada por volta dos 7 anos mostra uma mudança em Frida. Ela ficou magrinha, o rosto tristonho, está de pé sozinha atrás de um arbusto como se quisesse se esconder. A razão para essa mudança foi que Frida ficou doente. Quando ela tinha por volta dos 6 anos de idade, ela contraiu poliomielite, uma doença causada por um vírus em que na época ainda não tinha vacina. Foi só algumas décadas depois que a primeira vacina foi desenvolvida, e é graças a ela que a maior parte dos países a poliomielite está erradicada. No Brasil, não há caso registrado desde 1989. Por conta da poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, a Frida passou 9 meses confinada do quarto, com muita dor e com muita febre. Ela ficou meses e meses sem poder levantar da cama. Quando a Frida se recuperou, ela ficou com uma sequela que deixou a perna direita um pouco mais curta que a esquerda. Isso fez com que ela usasse botinhas para igualar e que ela praticasse muitos esportes, porque na época era indicação médica. Então a Frida jogava bola, corria, andava de bicicleta igual um foguete, lutava, nadava, fazia todas essas atividades que são muito divertidas. Porém, na época, não eram consideradas atividades de meninas, vocês acreditam? Pois é, então a Frida falava, as minhas brincadeiras eram brincadeiras de menino. E quando ela caminhava, ela dava pulinhos e diziam que ela parecia um passarinho em pleno voo. Mas, depois de ter se recuperado da polio, a Frida ficou um pouco como um passarinho ferido, porque ela passou a sofrer um pouco de bullying e ficar se sentindo solitária. Mas sempre muito criativa, a Frida deu seu jeito. Ela criou uma amiga imaginária, que era amiga para todas as horas, principalmente para esses momentos em que ela estava se sentindo sozinha, sem nenhum amigo ou nenhum amigo para brincar. Ela rapidamente ia para a sua fuga secreta. Ela corria até um ponto da casa que tinha uma grande janela. Então ela jogava um vapor e com os dedos desenhava uma janela imaginária que ela abria e em que ela mergulhava. Vum! E ela descia por ladeiras, túneis, cavernas, até que ela chegava num grande campo, onde quem a esperava? Sua amiga. A amiga de Frida era quase como uma segunda Frida, pois entendia tudo o que Frida queria dizer sem que ela precisasse falar. A Frida conta que essa é uma das memórias mais incríveis que ela tinha da infância, porque ela brincava, se divertia num mundo de imaginação que parecia não ter fim.
Quando ela já estava assim, alegre novamente, ela fazia o caminho de volta, subindo ladeiras, passando por cavernas, grutas, até alcançar a janela imaginária, abria a janela e voltava para sua casa. Lá, ela corria sempre para debaixo da mesma árvore e sentava com o seu segredo. E aí ela chorava de alegria profunda, porque ela dizia ser muito emocionante saber que ela podia ficar tão feliz tendo aquele segredo tão bem guardado. Mais tarde, quando a Frida já era adulta e já era uma pintora, ela fez muitos quadros em que haviam 2 Fridas. É como se a amiga imaginária dela tivesse acompanhado anos a fio. Desde criança, a Frida gostava muito de ler e de aprender. E seu pai a estimulava bastante, emprestava livros de sua biblioteca e encorajava sua curiosidade e sua paixão por todas as manifestações da natureza: pedras, flores, animais, pássaros, insetos, conchas. De vez em quando, ela e o pai iam passear pelos parques em volta ali da casa dela. E enquanto Guilherme, que era um pintor amador, pintava aquarelas, a menina passava horas e horas pegando pedrinhas, insetos, plantas raras nas margens dos rios. Os insetos e as plantas que ela levava para casa, ela consultava em livros para ver se os identificava, dissecava alguns e examinava no microscópio. Quando Frida cresceu um pouco mais, o pai começou a compartilhar com ela seu interesse pela arqueologia e arte mexicanas e a ensinou a usar a câmera, revelar, retocar e colorir fotografias, já que ele era um fotógrafo. Embora a jovem Frida não tivesse muita paciência para aquele trabalho, algo da sua preocupação com os detalhes e os mínimos pormenores mais tarde apareceram na sua pintura. Em 1922, Frida Kahlo ingressou naquela que era, sem dúvida, a melhor escola do México, a Escola Nacional Preparatória. Era uma escola muito grande que mais parecia uma faculdade. Longe da pacata Coyoacán, Frida foi empurrada para o coração da capital mexicana, onde o México moderno estava sendo inventado e os estudantes participavam efetivamente dessa invenção. Quando Frida ingressou na preparatória, a admissão de meninas era novidade bastante recente e, como era de se esperar, havia poucas alunas. Frida era uma das 35 meninas em um total de 2.000 alunos. Ao fazer uma prova e passar para estudar na escola preparatória, Frida ficou com mais condições de realizar o que realmente queria uns anos à frente, que era ingressar numa escola de medicina. Nessa época, Frida já era fascinante. Seus amigos e amigas da época lembram que ela estava sempre carregando uma mochila escolar que equivalia a um pequeno mundo nas costas. Textos, cadernos, desenhos, borboletas e flores secas, lápis de cor e livros impressos em letras góticas da biblioteca do pai estavam sempre com ela para onde quer que ela fosse. Frida fez amizade com diversos grupos diferentes dentro da escola. Mas um grupinho formado por 7 meninos e 2 meninas era um grupinho do seu coração. Os cachuchas, como eram chamados devido aos chapéus que todos usavam, eram muito unidos. E ali, com eles, Frida aprendeu também um tipo de lealdade e camaradagem e uma maneira infantil de encarar a amizade que manteria por toda a vida. Os cachuchas gostavam de competir para ver quem descobria um livro melhor e quem terminava de ler primeiro, e muitas vezes dramatizavam o que liam. Contavam histórias em que escalavam a montanha do Himalaia, vagavam pela Rússia e pela China, exploravam o Amazonas e as profundezas do oceano. Eram relatos cheios de detalhes muito realistas, como haviam arranjado dinheiro para a viagem, o que levavam na bagagem e como escolheriam, por exemplo, um meio de transporte. Os meninos ela chamava de irmãos e as meninas de manas. Um dos rapazes se chamava Alejandro e foi o primeiro namorado de Frida. E foi com ele, voltando para casa, saindo da escola, em que Frida sofreu um terrível acidente.
Eles estavam num ônibus que bateu num bonde elétrico que perdeu o freio. Muitas pessoas não sobreviveram e outras ficaram feridas gravemente. Uma delas foi a própria Frida. Alejandro teve ferimentos leves, mas Frida demorou meses para se recuperar. Precisou passar por várias operações porque tinha quebrado partes da coluna, a clavícula e o pé. A menina, que corria loucamente pelos corredores da escola, feito um passarinho em pleno voo, que saltava dos bondes e ônibus muitas vezes em movimento, agora se via imobilizada e presa a uma série de gessos e outras geringonças. As chances de Frida não sobreviver eram grandes, mas após muitas operações ela finalmente retornou para casa. No entanto, precisou manter o repouso ainda durante muitas semanas. E foi nesse momento em que Frida ficava realmente muito entediada, sem poder se mexer e sair da cama, que Matilde, a mãe de Frida, teve uma ideia. Ela lembrava que Frida, quando criança, gostava de desenhar e pintar. Então, ela, com a ajuda do pai de Frida, pegaram um cavalete de pintura, adaptaram para que Frida pudesse pintar na cama. Colocaram também um espelho no teto, bem acima da Frida. Então ela podia se olhar no espelho e pintar o que via. Foi nesse momento que a Frida pintou o seu primeiro autorretrato, olhando no espelho. Frida escrevia muitas cartas e todas elas tinham sempre carinhas felizes, desenhinhos que iam ilustrando os seus sentimentos e aquilo que ela queria dizer. Com o acidente, com todo o tempo que Frida precisou ficar de repouso entre cirurgias e recuperação, a medicina ficou para trás, mas o pintar surgiu como uma cirurgia reparadora do coração de Frida. Eu pinto a mim mesma porque estou quase sempre sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor, disse Frida uma vez. O confinamento fez com que a artista se visse como um mundo particular, de maneira muito parecida ao que acontece com crianças que ficam de cama, que enxergam montanhas e vales no formato de seus próprios braços e pernas. Mesmo quando ela pintava flores ou frutas, a sua visão era sempre filtrada pelas lentes de si mesma. Eu me pareço com tanta gente e tantas coisas, ela dizia. E de fato, em suas telas, muitas coisas se parecem com ela. Frida disse uma vez: desde aquela época do acidente, a minha obsessão era começar de novo, pintando coisas simplesmente como eu as via, com meus próprios olhos e nada mais. Assim, quando o acidente mudou o meu caminho, muitas coisas me impediram de realizar os desejos que todo mundo considera normais. E para mim, nada pareceu mais normal do que pintar o que não havia sido realizado. A pintura foi uma parte da batalha de Frida Kahlo pela vida, e também foi uma parte significativa de sua autoinvenção. Em sua arte, assim como na vida, a sua representação era um meio de conversar com o mundo. E Frida sempre se reinventava. Ela criou uma personagem capaz de se deslocar e aprontar travessuras com a imaginação, quando não era possível fazer isso com suas próprias pernas no mundo real. Uma amiga de Frida disse uma vez: Frida é a única pintora que deu à luz a si mesma. Conforme se recuperava do acidente, Frida continuou pintando e começou a pintar cada vez mais. Quando já tinha ali um bom número de telas, Frida pensou que precisava saber se a pintura poderia virar o seu trabalho, afinal ela precisava ganhar dinheiro. Juntou ali as suas telas e começou a mostrar para alguns amigos e algumas pessoas conhecidas. Até que ela foi procurar Diego Rivera, que na época já era um grande muralista mexicano. Nas palavras de Frida, o encontro foi assim: assim que me deram permissão para andar e sair à rua, eu fui carregando minhas pinturas ver Diego Rivera, que na época estava pintando afrescos nos corredores do Ministério da Educação. Eu só o conhecia de vista, mas o admirava imensamente. Fui corajoso o bastante a ponto de chamá-lo para que descesse do andaime, visse minhas pinturas e me dissesse sinceramente se elas valiam ou não alguma coisa. Sem mais delongas, eu disse: Diego, desça! E sendo do jeito que ele é, tão amável, tão humilde, ele desceu. Olha, não vim aqui para flertar nem nada disso, mesmo sabendo que você adora um rabo de saia. Vim aqui te mostrar minha pintura.
Se estiver interessado, me diga. Se não, me diga também, porque aí vou trabalhar em alguma outra coisa para ajudar meus pais. Então ele me olhou e disse: Olha, em primeiro lugar, estou muito interessado na sua pintura, principalmente nesse seu retrato, que é o mais original. As outras 3 me parecem influenciadas por coisas que você viu. Vá para casa, pinte um quadro, domingo que vem eu passo lá para ver e te digo o que eu acho. Ele fez isso e me disse: Você tem talento. Diego, por sua vez, em sua autobiografia, diz o seguinte: Eu me senti profundamente comovido de admiração por aquela menina. Tive de me refrear para não cobri-la de elogios tanto quanto eu queria. Eu ainda não sabia, mas Frida já tinha se tornado o fato mais importante da minha vida e continuaria sendo até o momento de sua morte 27 anos depois. Nesse dia e no domingo que Diego de fato foi à casa de Frida e viu mais de suas pinturas, o pintor a encorajou a continuar, pois além de ver talento, via que Frida tinha uma identidade própria que merecia ser ouvida e vista por mais pessoas. E assim Frida o fez. Para ela, Diego era o maior pintor do mundo. Ambos já tinham o México como tema. Diego, em seus grandes murais, queria pintar o mundo. E Frida, em suas pequenas telas, pintava o que via pelo seu olhar. E através delas, nós víamos o mundo. A partir daí, a amizade entre Frida e Diego avançou a passos rápidos. Rivera visitava Kahlo em Coyoacán nas tardes de domingo e Frida passava cada vez mais tempo junto com Diego em cima do andaime, observando o muralista em ação. Mais tarde, eles começaram a namorar e depois se casaram. Por um breve período, o desejo de Frida de que Diego gostasse de suas pinturas fez com que ela se expressasse à maneira de Rivera. Contudo, Rivera jamais tentou ser professor de Frida. Ela, entretanto, tomou Diego como mentor. Observando e ouvindo o muralista com atenção, ela aprendia. À medida que foi se desenvolvendo, o estilo riveriano acabaria desaparecendo, mas outras lições permaneceram com ela ao longo da vida. Uma vez ela disse a um jornalista em 1950: Diego me mostrou o sentido revolucionário da vida e o verdadeiro senso de cor. Com o tempo, os comentários e as opiniões de Frida foram ficando cada vez mais importantes para Diego, pois, segundo ele, ela era rápida para detectar falsidade e pretensão tanto na arte como nas pessoas. As cores usadas tanto por Diego como por Frida são cores festivas, características da arte popular mexicana e de fatos da vida mexicana. Elas podem ser vistas nos mercados, nas ruas e nas vestimentas usadas pela população. As roupas, aliás, sempre interessaram a Frida. Mesmo quando menina, elas eram uma espécie de linguagem. E a partir do casamento dela, a relação entre roupas e autoimagem, entre seu estilo pessoal e seu estilo de pintura foram ficando cada vez mais fortes. Quando menina, numa foto de adolescente, ela resolveu usar terno e gravata, coisa que não era bem vista para a época. Frida utilizava os elementos do vestuário como se fosse uma pintora. Ela selecionava a cada dia as imagens de si mesma que queria apresentar ao mundo. Às vezes usava trajes de outras épocas e lugares. Às vezes misturava elementos de diferentes trajes em um conjunto cuidadosamente combinado. Ela podia usar sandálias indígenas ou botinhas de couro do tipo usado nas províncias no início do século, ou pelas mulheres que tinham lutado na Revolução Mexicana. As pessoas que assistiam a Frida se vestir lembram o tempo e o cuidado que ela dedicava ao ato de escolher as suas roupas. Muitas vezes, com uma agulha nas mãos, ela improvisava antes de colocar uma blusa, acrescentando uma fita, uma renda aqui, outra acolá. Depois, decidir que cinto combinava com a saia era uma questão séria. Os cabelos eram arrumados em diversos estilos, alguns penteados típicos de certas religiões do México, outros de invenção própria. Ela usava fitas coloridas, tiaras, faixas, grampos. Para Frida, se arrumar era como pintar um quadro completo, com cores e formas. Frida tinha se casado há pouco tempo quando Diego foi convidado a pintar um mural nos Estados Unidos. E para lá, eles foram. Pela primeira vez.
Ao longo da vida, Frida foi e voltou dos Estados Unidos algumas vezes, local que ela chamava de Gringolândia. E ela não gostava muito não. Ela achava tudo feio, a comida ruim e sentia falta do brilho e da luz que ela dizia encontrar na sua cidade natal, no seu país, o México. Quando andava pelas ruas, Frida e suas vestimentas faziam um sucesso. As pessoas não estavam acostumadas a ver roupas tão coloridas e tão exuberantes como as que a Frida usava e preparava com tanto cuidado. Apesar de ter feito grandes amizades por lá, a Frida zombava de tudo. Na rua ela andava imitando as madames e realmente implicava com todo mundo. Em uma carta para uma amiga mexicana, Frida termina com um desenho de si mesma em frente aos arranha-céus de Manhattan. Ela está chorando e um balãozinho de história em quadrinhos está escrito: "Não se esqueça de mim". Acima dela, um sol com um rosto triste. No meio do desenho, um barco rasgando o oceano em direção ao México. Lá, um sol sorri. Mas entre idas e vindas, Frida chegou a trabalhar e sua primeira exposição individual foi nos Estados Unidos, em Nova York, por volta de 8 anos depois de sua primeira ida. Ao longo da vida após o acidente, Frida tinha recorrentemente problemas de saúde que a faziam ficar imobilizada. Uma vez dessas foi em São Francisco, nos Estados Unidos. Ela começou a ter problemas no pé, problema na coluna e precisou ficar confinada durante bastante tempo. Nesse período, ela produziu muitos quadros. Em 1939, Frida foi a Paris para a realização de uma exposição em que as suas obras eram as atrações principais. E lá ela foi acolhida pelos surrealistas como uma representante do movimento, coisa que Frida encarou com certo espanto. Ela disse: "Eu nunca soube que era uma surrealista. Até Breton vir ao México e me dizer que eu era uma. A única coisa que sei é que eu pinto porque preciso. E pinto tudo o que passa pela minha cabeça, sem levar nada mais em conta." De fato, o México tinha sua própria magia e seus mitos, e, portanto, não precisava de noções estrangeiras de fantasia. As verdades subconscientes que talvez tenham libertado os surrealistas europeus de um mundo muito racional, pouco oferecia a um país em que se fundiam realidade e sonhos e onde os milagres são tidos como ocorrências diárias. Diego, uma vez, disse que Frida não era surrealista, e sim realista. Frida pintava a sua própria realidade. Frida, Diego e grande parte da arte mexicana mistura realidade com fantasia, como se os dois fossem inseparáveis e igualmente reais. Em uma carta a um amigo falando sobre seu próprio trabalho, uma vez Frida disse: "Eu quero ser digna, com a minha pintura, do povo a que pertenço e das ideias que me fortalecem. Eu quero que minha obra seja uma contribuição para a luta das pessoas em seu esforço pela paz e liberdade." Talvez a obra mais surrealista de Frida seja seu próprio diário, em que as imagens e as palavras fluíam livremente. Há páginas com palavras e frases apenas desconexas, há listas de palavras iniciadas pela mesma letra, ocasionalmente dispostas como se fossem poemas. Por exemplo, assim: "A tinta, a mancha, a forma, a cor. Sou um pássaro, sou tudo, sem mais confusão. Todos os sinos, as regras, as terras, o grande bosque, a maior ternura, a imensa maré." Ao longo da vida, onde quer que Frida fosse, ela amava estar cercada de pessoas, bichos, tintas e pincéis, muitas cores. Mais tarde, ela virou professora e uma das alunas falou o seguinte sobre ela: "No momento em que conheci Frida, fiquei fascinada porque ela possuía o dom de encantar as pessoas. Ela era única, tinha uma enorme alegria, humor e amor pela vida. Tinha inventado sua própria linguagem, sua própria maneira de falar espanhol cheia de vitalidade e acompanhada de gestos, mímicas e risadas, e um grande senso de ironia. A primeira coisa que ela fez quando me conheceu foi dizer: 'Ah, você é uma das muchachitas daqui, vai ser minha aluna. Escute, você sabe como é esse negócio de dar aulas? Eu não sei. De que se trata?
Eu não tenho a menor ideia sobre como ensinar, mas eu acho que vai dar tudo certo. Aquilo me desarmou. Ela era muito amigável e o relacionamento dela com todos os alunos começava na base íntima de igualdade, do tu a tu. Ela virou nossa irmã mais velha, como uma mãe cuidando de seus muchachitos. Um outro aluno dizia que ela era como uma flor ambulante. Então é de se imaginar que onde quer que Frida fosse, nascia um jardim. Com gargalhadas profundas e contagiantes, que explodiam ou como sinal de felicidade, ou como reconhecimento de que a vida nem sempre é fácil. Sua voz era um pouco rouca e as palavras desabavam da sua boca intensamente, enfaticamente, velozmente, pontuadas por gestos rápidos e graciosos e risadas de barriga cheia. Em inglês ela falava e escrevia com fluência, em francês nem tanto. Em abril de 1953, menos de um ano antes de morrer aos 47 anos de idade, Frida Kahlo ganhou a primeira grande exposição de suas pinturas em sua terra natal, o México. Àquela altura, sua saúde estava tão deteriorada que ninguém esperava que ela conseguisse comparecer à estreia. Inclusive, seu médico na época a proibiu de sair da cama. Porém, às 8 da noite, pouco antes da abertura das portas da Galeria de Arte Contemporânea da Cidade do México, uma ambulância aparece. A artista, usando seu traje mexicano tradicional favorito, foi tirada do veículo e levada para dentro da galeria numa cama. A cama estava enfeitada do jeito que ela gostava, com fotografias do marido e de seus heróis políticos, esqueletos de papel machê pendurados e um espelho afixado que refletia o rosto de Frida, alegre, ainda que um tanto devastado pela doença. Um a um, centenas de amigos e amigas, admiradores, fizeram fila para cumprimentar Frida Kahlo. Depois formaram um círculo em volta da cama e cantaram baladas mexicanas até bem depois da meia-noite. Esse episódio resume e representa o ponto culminante da carreira de uma mulher extraordinária. Essa passagem, bem da verdade, comprova muitas das qualidades que marcaram Frida Kahlo, não só como pessoa, mas como artista. Sua bravura e indomável alegria em face do sofrimento, a insistência na surpresa, seu amor peculiar pelo espetáculo como forma de sobreviver e seu amor pela própria vida. A Casa Azul em Coyoacán, onde Frida cresceu, no fim da sua vida, por conta da sua condição de saúde, tornou-se seu mundo. Uma vez que era uma artista, os quadros pendurados naquela casa eram uma expansão e uma transformação desse mundo. De maneira poderosa, eles evocam e celebram a vida extraordinária que ela viveu ali dentro. Hoje, a Casa Azul é um museu que faz muito mais do que recriar a atmosfera de Frida. Ele é a prova do realismo das fantásticas imagens nas pinturas de Frida e da íntima ligação entre sua vida e sua arte. O último quadro que Frida pintou está pendurado na sala de estar. Na tela, em cujo pano de fundo há um céu brilhante dividido em duas metades, uma mais clara, outra mais escura. Há melancias, a fruta mais amada do México, inteiras, cortadas ao meio, divididas em 4, esculpidas aos pedaços. As pinceladas são executadas com muito mais controle do que outras naturezas mortas tardias de Frida. A composição das formas é solidamente definida. É como se Frida tivesse reunido e concentrado toda a vitalidade que lhe restava a fim de pintar sua última declaração de alegria. Fatiados e cortados, os pedaços de fruta reconhecem a iminência da morte, e sua saborosa polpa vermelha celebra a plenitude e inteireza da vida. 8 dias antes de morrer, Frida Kahlo mergulhou o pincel em tinta vermelho-sangue e inscreveu seu nome, a data e o local de execução da tela, Coyoacán, México. Depois, em letras maiúsculas, escreveu sua derradeira saudação à vida. Viva la vida! E agora, para celebrar a vida da Frida e a nossa vida, eu te convido a fazer um autorretrato. Pega um papel, lápis de cor, giz de cera, o que você tiver aí à mão. Senta em frente a um espelho e se desenha.
Depois que ficar pronto, se quiser manda para mim no Instagram @palavrafranca ou no @palavrinhafranca. Eu vou adorar poder compartilhar desse momento com você. O meu nome é Ana Luísa França e esse conteúdo foi produzido através do edital Cultura Presente nas Redes 2, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.